A mensagem da Bíblia. O estado de consciência que você é, a elevação de consciência que você atinge, isso determina que tipo de vida você leva. Determina se você vive a vida de um verme, de um escravo, de um homem livre ou de uma entidade espiritual. Tudo depende de qual é o seu estado de consciência. Em um estado de consciência, você poderia muito bem ter sido um escravo e ter todo mundo mandando em você. Mas quando, por meio da graça, uma realização superior veio, você afirmou seu domínio e se tornou um homem livre, ainda humano, mas livre. Conforme uma luz maior veio e sua consciência mudou, você percebeu: eu não sou apenas um homem livre, eu sou um homem espiritual. Eu tenho a força dada por Deus, o domínio dado por Deus e a liberdade dada por Deus. Por fim, você alcança o nível de consciência em que Jesus estava quando disse: quem me vê, vê aquele que me enviou. João 12:45. Jesus nem sempre esteve nessa fase. Houve um tempo em que ele estava no mesmo estado de outros rabinos hebreus no templo, mas ele cresceu até chegar à passagem em que leu o livro de Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar o Evangelho aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Lucas 4:18-21. Com isso ele percebeu: ora, não, eu não vou ficar em uma plataforma apenas lendo um livro. Então ele desceu daquela plataforma e saiu para o mundo, não mais como um rabino do templo, mas como um rabino do mundo. Mais tarde, tudo isso foi ultrapassado e ele não era mais um rabino. Ele era um mestre. Assim, um dia você é tratada como dona de casa ou como empresário, outro dia como praticante e depois como professor ou professora. Se você continuar ascendendo em consciência, um dia será chamado de mestre. Tudo depende do seu estado de consciência. Se você avançou até este ponto, você já está no caminho espiritual. Se você não ficar satisfeito quando se encontrar saudável e com suprimento suficiente e acreditar que chegou onde queria, mas, ao invés disso, continuar, então um dia você não se chamará de dona de casa ou empresário e nem qualquer outra pessoa, mas outros o verão como seu praticante, e então algum dia eles pensarão em você como seu professor. Se você continuar avançando, não haverá limite para onde você pode chegar, porque não há limite para a consciência. Nós, por nós mesmos, não somos nada. Na Bíblia, há 66 livros escritos por hebreus que, sem dúvida, estavam em vários estados e estágios de consciência. No entanto, todos eles contam a mesma história, e essa história é sempre sobre algo que é invisível, de forma que você e eu não nos consideramos tão elevados e lembramos com humildade que, independente do que sejamos ou das alturas que chegamos a atingir, isto só é realizado pela graça de Deus e pela presença e poder de Deus. Você e eu, por nós mesmos, como homens e mulheres, não somos nada, mas pela graça que flui através de nós, veremos o que somos. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Jeremias 1:2. Você notou isto? A quem veio a palavra do Senhor? Aí está o início do segredo da mensagem da Bíblia. A palavra do Senhor deve vir a fim de levantá-lo das fileiras de não ser nada além de um homem ou mulher comum, a massa, a ralé, porque isso é tudo o que alguém é de si mesmo, até que venha a palavra do Senhor. Então algo acontece. Ao ler a passagem a seguir, você tentará voltar para dentro de si mesmo como se uma voz interior estivesse dizendo isso a você? Dessa forma, você entenderá o significado disso.
A palavra do Senhor agora está falando com você e está dizendo: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as palavras, minhas palavras, na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias 1, 4-10. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Filipenses 2, 13-15. Todos os profetas tiveram a mesma visão, sejam Isaías, Jeremias ou Paulo. É Deus quem trabalha em você. Sou eu, o Senhor, que coloco as palavras na sua boca. Deus sempre presente. A mensagem da Bíblia é que existe um Deus. Este Deus o formou antes de você estar no útero. Antes de você sair do útero, Deus é o seu Criador. Se não fosse por essa verdade, você não teria o direito de esperar saúde perfeita por meio de Deus. Assim como Deus criou os céus e a terra, Ele criou seu corpo. E é por isso que a Bíblia diz que Deus vivificará seu corpo mortal. Deus deu a você o seu corpo, e o seu corpo é o templo do Deus vivo. Então, ainda em sua carne, você um dia conhecerá a Deus. Você conhecerá a harmonia de Deus. E tudo isso virá a você ao perceber que eu, no meio de você, nunca vai deixá-lo ou abandoná-lo. Assim é que, quando vierem essas provações, quando você passar pelos 40 anos de deserto, não será dominado. Quando você passar por águas profundas, você não se afogará. Quando você passar pelas chamas, elas não arderão sobre você. Se você se lembrar que Deus, no meio de você, o formou, o mantém e o sustenta, e pela graça de Deus, você é livre. Você aprenderá a deixar o Senhor falar com você dentro de você. Nenhuma vez você responde a Deus. Nenhuma vez você diz a Deus o que você quer. Nenhuma vez você se queixa a Deus. Nenhuma vez você diz a Deus que teme. Mas sempre, ao reconhecer qualquer problema do momento, você se volta para dentro percebendo: aonde quer que eu vá, sei que Deus vai. No vale da sombra da morte, Deus vai comigo. Através do inferno, Deus vai comigo. É isso que permite que você enfrente seus problemas até que eles não sejam mais problemas. Eles são as oportunidades que lhes são dadas para superar todos os obstáculos, a fim de que você possa chegar à realização deste Deus, sempre presente, sempre disponível, infinito em poder, amor e graça. Assumindo o jugo da humanidade. Um dia, quando você for ordenado para curar os enfermos e confortar o enlutado, pode ter que passar por um mundo de infinitos problemas, e às vezes é cansativo. Muitas vezes o mestre tinha que ir embora para ficar sozinho, às vezes 40 dias, com o cansaço que assumia daqueles que puxavam, mas sempre voltava revigorado e pronto para carregar novamente o fardo. Fardo de quem? Não dele. Ele tinha alcançado sua liberdade espiritual. Ele assumiu as responsabilidades das pessoas que eram desencaminhadas pela igreja delas.
Ele assumiu os fardos daqueles que eram esmagados pelo peso do Império Romano. Ele procurou trazer-lhes a liberdade, e alguns dos que ele estava tentando abençoar gratuitamente se voltaram contra ele. Não foi só Judas. Foram aqueles que estavam dispostos a cooperar com Judas e todos os outros Judas. Aqueles que estavam dispostos a duvidar. Aqueles que estavam dispostos a entender mal. Aqueles que estavam dispostos a acreditar que ele queria usar uma coroa para sua glória pessoal. Esteja certo disso. Ninguém jamais usará uma coroa para servir à humanidade. O mais provável é que seja uma cruz. Se tal pessoa receber uma coroa, será nos mundos que virão, não neste. Você que assume o jugo da humanidade, servindo a Deus por meio do homem, precisa de cada grama do poder de Deus, cada grama de apoio daqueles que estão no caminho. Você ouvirá o Senhor falar em seu ouvido quando você disser: vá por aqui ou por ali, vá para o meu povo, vá para as nações do mundo, leve esta palavra de vida. Você o fará e terá problemas, mas não terá medo. Às vezes, o peso do problema será maior do que você pode carregar, mas você não terá o que temer. Você saberá por que está fazendo isso e saberá que, independente da cena terrena, existe uma realidade espiritual. Quem tem Deus não teme. Você tem fardos a carregar, fardos familiares, fardos comunitários, fardos fiscais. Que assim seja. Suporte-os. Se você tem que chorar um pouco por causa disso, então chore. Mas não tema, porque eu, dentro de ti, estou contigo e não te deixarei nem te desampararei. Eu estarei contigo até o fim do mundo. Esta é a mensagem da Bíblia. Isto é o que a Bíblia está dizendo do Gênesis ao Apocalipse. Há algo chamado Eu. Eu nunca te deixarei ou te desampararei. Eu te conheci antes de estares no útero de sua mãe. O Senhor conhecia você, e Ele conheceu você desde o ventre até o túmulo. Não tema. Resmungue e reclame de vez em quando. Tudo bem, às vezes é bom fazer isso. Isso alivia o peso do seu sistema. Mas não tema. Independente de seus problemas, você pode suportá-los. E se eles te jogarem lá embaixo por enquanto, tudo bem também, contanto que você não ceda ao medo, porque no medo você perde Deus. Deus não perde você, mas temporariamente você perde Deus. E a vida pode ser uma experiência terrível para uma pessoa que perde Deus. Uma pessoa que anda para cima e para baixo nesta terra, se perguntando quando o próximo acidente vai acontecer, o próximo germe ou a próxima qualquer outra coisa. Quando você tem Deus, você nem se importa quando a próxima bomba vem, porque mesmo isso não pode separar você do amor de Deus. Deus existe e está sempre disponível onde você está, em toda e qualquer circunstância. Ele está disponível quando você está passando pelo fogo, pelas enchentes e pelos furacões, mesmo quando você está passando pelo vale da sombra da morte. Não dê as costas a Deus porque você tem um problema. Este é o momento de estender a mão mais do que nunca, lembrando que Deus é o que opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Filipenses 2:13. Então, quando as coisas ficam muito difíceis, é hora de relaxar, não de se apertar. É hora de ficar com medo. Não é a hora de ficar com medo. Essa não é a hora de ficar nervoso e tenso. Essa é a hora de relaxar e perceber. Eu não faço isso. É Deus quem opera em mim. Um propósito divino para a vida. O medo origina-se da crença de que não existe Deus nem propósito para a vida na Terra. O que você deve aprender é que existe um propósito. Há uma razão pela qual você foi formado no útero. Nunca pense por um momento que foi um acidente ou que seus pais foram os responsáveis por isso. Eles não foram. Eles foram apenas os instrumentos usados por Deus para trazê-lo a este mundo.
Nunca pense que seus pais o criaram ou que você criou seus filhos. Você nunca foi o pai de uma criança. Você tem sido apenas o instrumento através do qual Deus entregou seu filho à terra, e isso não para o seu propósito e sua glória pessoal, mas para o seu propósito e para a sua glória. Assim que você acorda para isso, você começa a perceber que não foi criado para as coisas que pensava que foi. Existe um propósito divino em você estar aqui, mas você nunca o descobrirá enquanto pensar que é um homem ou uma mulher criado por seus pais. Se fosse esse o caso, então tudo o que você poderia esperar seria um ser humano com limitações humanas. Mas no momento em que você começa a entender a admoestação de Jesus, a ninguém chame de pai sobre a terra, porque um é vosso Pai que está nos céus. Mateus 23, 9. E começa a saber que seus pais foram meros instrumentos usados por Deus para colocá-lo aqui na terra. E que se você é um pai, você é apenas um instrumento usado por Deus para trazer seus filhos aqui para a terra. Então você começa a entender o significado do propósito divino. Você também pode ver por que, em 66 livros da Bíblia, há centenas de pessoas que ouviram a voz do Senhor, e isso os tornou profetas, santos, sábios, videntes e salvadores. Por mais desorientado que fosse Saulo de Tarso, um perseguidor e matador de cristãos, até ele pôde ouvir a voz do Senhor e se tornar um grande discípulo cristão. Ninguém pode ser tão indigno a ponto de não poder ser elevado às alturas. Mas como? Por reconhecer que existe um Criador divino. Do Gênesis ao Apocalipse você lê sobre o Criador que criou o homem à sua imagem e semelhança e criou os céus, as estrelas, os sóis e as luas, os oceanos e os peixes neles. Até os peixes foram criados com um propósito. Mesmo os pássaros foram criados com um propósito. Tudo na face deste globo foi criado com um propósito divino. Quando você entender isso, verá como pode entrar em um relacionamento com todas as pessoas, porque agora você não as trata como seres humanos. Você olha para cada pessoa e coisa e pensa: veja bem, o mesmo Pai que me criou para algum propósito divino, criou você também para algum propósito divino. Então você entenderá que todos nós temos uma herança comum, uma herança conjunta, uma herança unida. Não somos seres separados, nem ninguém está acima de nós, exceto o Senhor que nos formou. Problemas não são problemas quando você tem Deus. São apenas experiências que você enfrenta quando chegam até você. Você pula um obstáculo e passa para o próximo, porque você e eu somos seres divinos, com uma mensagem divina e um propósito divino. Deus está chamando. Você está ouvindo? Deus falou ao seu ouvido e lhe deu uma missão. Isso vale para todos, embora sempre haja quem tem ouvidos e não ouve, quem tem olhos e não vê. Eles não sabem que há algo dentro deles capaz de falar com eles, ordenando-os e enviando-os como profetas, santos e videntes, e apoiando-os enquanto saem para trabalhar, às vezes com passos cambaleantes, mas sustentando-os mesmo assim. Conhecer a vontade de Deus e ouvir a voz de Deus significa, acima de tudo, desenvolver a prática de ter muitos períodos de solitude todos os dias, indo para o santuário interior. O primeiro argumento que vem à maioria dos alunos é: não tenho tempo. Outros podem ter, mas não eu. Claro, não é você mesmo dizendo. Todo mundo tem 24 horas todos os dias, então não há pessoa no mundo que tenha mais tempo do que outra. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, 24 horas todos os dias. Depende apenas do uso que será feito dessas 24 horas. Eu gostaria que você pudesse ver como é a minha vida. Você iria gostar. Sento-me dentro de mim mesmo, olhando através dos meus olhos. Você ficaria surpreso com o que vejo lá fora, nesse sentido imparcial, as coisas engraçadas que vejo e as coisas engraçadas que ouço.
Por não saber que tenho senso de humor, você não sabe quantas vezes eu rio por dentro. Enquanto viajo pelo mundo, às vezes ouço alunos dizerem que não podem comprar este ou aquele livro, esta ou aquela aula, ou não podem pagar por um gravador ou uma gravação. Eles não podem pagar por isso e não podem pagar por aquilo. Eles não têm tempo para isso e eles não têm tempo para aquilo. Eu apenas sento, rio e rio por dentro. E então olho em volta para todos os salões de beleza e os preços que cobram e o tempo que consomem. Quando as pessoas dizem que não têm tempo para atingir esse domínio, não acredite mais do que quando dizem que não podem pagar por isso ou aquilo. É inteiramente uma questão de como desejam usar seu tempo ou dinheiro. As pessoas podem pagar tudo o que realmente desejam e podem encontrar tempo para tudo. Não é uma questão de tempo ou dinheiro, é uma questão de qual coisa uma pessoa valoriza mais. Você tem que refazer seus passos até a casa do Pai através dos muitos períodos do dia em que você decide assumir o controle do seu relógio e não deixar que o seu relógio diga que você não tem tempo suficiente. Você diz ao relógio que tem 24 horas por dia e 60 minutos em cada uma dessas 24 horas. Conte-os 24 vezes 60 e veja quantos minutos você realmente tem para separar esses períodos de meditação, mesmo que sejam apenas 10 minutos antes que o resto de sua família acorde. Se forem 5 minutos depois que todos saírem de casa, se faltam 5 minutos para sentar-se para almoçar ou jantar, ou se faltam 10 minutos para ir para a cama. Se você usasse apenas aqueles poucos minutos ao acordar no meio da noite, logo descobriria que estaria desenvolvendo a capacidade de silenciar-se, aquietar-se e ouvir. Ninguém pode dizer se levará uma semana para receber a primeira indicação de que algo aconteceu, ou se não seria, como foi no meu caso, 8 meses de mais de uma dúzia de períodos reservados todos os dias para meditação. Mesmo assim, demorou 8 meses antes de eu receber a primeira resposta. Mas então eu tive a segunda uma semana depois, e eu tive a terceira, provavelmente 2 semanas depois. E então uma quarta, uma semana depois. E então, gradualmente, 2 em uma semana e eventualmente uma todos os dias.